que ter, você vai dizer, pô, não, vem cá, você está fazendo quase tudo como que o metrô faz. Não. Qualquer sistema de transporte que transporte gente que pode matar, tem que ter um sistema decente, direito. Simples, não vai ter sofisticado como o metrô, evidente, não há necessidade disso, mas você saber o que está acontecendo, tem um centrozinho de controle, o aeromóvel tem um centrozinho de controle, mínimo, mas vê tudo sobre a sua via, né? Lá é um sistema nacional que está há 22 anos operando em Jacarta e que, lamentavelmente, nunca foi usado no Brasil, né? Só em Jacarta, porque não interessa aos grandes grupos um sistema muito simples movido a ar. Mas o que eu estou querendo mostrar é que você tem que ter algo, principalmente aqui, que você anda com automóvel, anda com tudo, você tem saber o que está acontecendo. A pessoa tem uma maneira de se comunicar com esse centro de controle. É importantíssimo isso, tá? Então, posto central de comando de controle, posto de comando de energia. Energia, quando se fala em reduzir intervalo, tem que fortalecer essa catenária, tem que fortalecer as subestações retificadoras desse processo. O centro de intervenções, as anomalias que você pode ter na via, ainda mais com ônibus, automóvel, tudo que você tem que estar atento a esse processo. Centro de comunicação, pontos de parada, começar a ter uma câmara ou outra, a Sete Rios põe tanta câmara aí pelo Rio de Janeiro, tem tanto radar aí para tudo que é lado, né, com câmaras, com tudo que é jeito, pode perfeitamente a gente ter um sistema que o cara lá está vendo pelo menos aquelas partes mais importantes. E isso também dá uma tranquilidade à parte de segurança das pessoas. O material rodante que nós já falamos, a alimentação de energia elétrica, a via permanente, que é algo realmente fundamental, é fundamental a via permanente, juntamente até com os aparelhos de mudança de via, né, que tem as pequenininhas, e as oficinas. A oficina, ela tem que ser projetada como fosse um transporte aéreo. O que é ser um transporte aéreo? Como nós fizemos no metrô na época, e hoje em dia já não é mais assim, né? É você colocar a peça antes dela ter o problema, né? E você pesquisa essa peça, vai ampliando a vida útil, vai melhorando cada peça dessa com o que você deve ter em estoque. Então, muda, não espera terminar, não espera acontecer, ele enguiçar porque faltou isso ou aquilo, né? Você faz antes. O avião não pode parar lá em cima, né, para trocar uma peça. Então, o melhor sistema de manutenção é o aéreo. E você pode perfeitamente fazer isso. Ok. Fazer uma coisa simples, mas dentro de uma filosofia, né? Traçado. Eu estava vendo, o traçado aqui não é brincadeira, né? São ruas que você tem até aquele, ali não sei se está dando para ver, ali tem um desvio, né? Você vai até lá, depois volta para cá, desce, quer dizer, isso é que eu falo, tipo um aparelho de mudança de via, né? E são curvas, né, o tempo todo, íngreme. Então, por mais forte razão, você não pode ter um bondinho qualquer, porra. Não há como, 36 pessoas ali, não pode ser tratado dessa maneira, tá certo? Então, isso tem que ser levado em consideração para valer, fazer um cadastramento disso, verificar quais são as rampas, que percentual é esse. Vocês olham aquela ponte Rio-Niterói, que faz aquele cucurute, né? São 2,5% só. Aqui tem rampa de 4%, 5%, provavelmente 5% aqui. Ok. 4 horas, pois é. Aí se você perde um freio como aconteceu, não há Cristo que pare aquilo, né? Então você tem que ter aquele freio motor, né, que você inverte. E na pior das hipóteses, ele começa a trabalhar no sentido contrário para poder segurar o bicho, né? Só, você vê, são curvas bem acentuadas, né? Mais os carros, ainda tem ônibus, etc, né? Ok. Aqui está uma outra foto que eu achei interessante, né? Que é da via permanente da época, né? Lá para trás. Ok. Esse é o trilho que tem que ser, não é trilho encostando um no outro. Esse trilho, a Companhia Siderúrgica Nacional cansou de fazer, e ela tem condições de ter esse trilho.
Não é nada demais comprar um trilho desse tipo. E você vai trabalhar muito melhor do que fazer dois trilhos comuns para poder o negócio ficar ali assobiando no ouvido do outro. E o que acontece? Começa a tocar em vários raios, como só pode rodar num raio, os outros apitam, né? Mas esse apitar, ele vai liquidando a roda, ele vai liquidando tudo, tá certo? E o próprio é a própria sapata, né, de freio, que vai pegar num lugar que já está totalmente irregular, né? Mas esse é o que se usa em asfalto no mundo inteiro, Paris inteira, assim. Se vai atravessar um asfalto, tem que ser esse tipo de trilho para não pular para fora, né? Ok. Aqui são coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, aí, principalmente com os alemães, na época do metrô do Rio de Janeiro, que nós tínhamos lá uns alemães fantásticos, né, que tinham recebido mais dinheiro do que realmente tinham feito. Ao invés de abrir uma sindicância daquelas monumentais e para os jornais, etc., eu falei, escuta, vamos fazer o seguinte, tem uma maneira de solucionar isso, vocês vão me pagar com técnicos, que vão ter que treinar meu pessoal e eu vou escolher esses técnicos. E ficaram assim 2 anos, pra ter uma ideia, né? E então treinaram em via permanente, sinalização, telecomunicação, pilotagem automática, tudo que vocês possam imaginar, o metrô na época. E eu exigi que tudo fosse escrito, para o pessoal poder ter isso em português, etc., estudar, a gente discutia, etc., etc. E com os franceses a mesma coisa, mas principalmente os alemães nesse caso. Mas o que acontece? A roda, ela vai perdendo o aço e ela vai diminuindo o raio. À medida que ela vai diminuindo o raio, repare que o raio é inversamente proporcional à carga. Então, a pressão que vai dando entre a roda do trilho e o trilho, né, que são superfícies cilíndricas, né, se tocam assim, né, é cada vez maior. Então, ele começa a não ter condições de estabilidade dentro do processo. E você, a qualquer momento, você pode ter um desarranjo total do processo. Tá? Então, isso aí foi tudo estudado no metrô do Rio. Tem torno de rodeiro, por quê? Tudo que você tem de roda americana da área, que é a American Rail, etc., tem um nome pomposo aí, e a roda, a norma, a roda sempre toca em 2 raios, o próprio trilho. Como só pode rodar num raio só, o outro faz barulho. O próprio metrô, você vê que volta e meia faz... né? Aquilo ali cria calo nas rodas. Calo nas rodas, pouca gente sabe o que é isso, ele é um calo mesmo que fica ali na roda, para você ter uma ideia. Que, já viram que o metrô, volta e meia, quando tem, ele faz ele vai batendo. Aquilo ali está mandando cerca de 4 vezes a carga da roda, que está sobre a roda. Arrebenta os dormentes, pulverizam os dormentes. Se for em lastro, afunda, então vai desnivelando tudo, que é o caso das ferrovias. E você precisa ter uma coisa chamada torno de rodeiro. Não é o caso aqui, que não vai precisar ser também tanto assim, porque é bem mais leve do que o metrô. O metrô, por exemplo, pesa 54 toneladas, ele cheio de gente, né? Mas esse trilho de 57 km/metro, que não é o de vocês, e essa roda tem esse problema. O ideal seria fazer o metrô do Rio com o IC60, que é francês, e que ele tenha o boleto do trilho, né, aquela viradinha do trilho, ele tem um raio melhor do que o raio de 57. E aí não toca tanto a roda não tem esse tipo de problema e os calos são minimizados. Para você ter uma ideia, cada 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, você tem que passar e mas tira mesmo pedaços, né? E o raio vai diminuindo. Daqui a pouco você tem que trocar a roda. E tem que ter no estoque. Tá certo? Ok. Aí, existe uma coisa que é chamada tensão de cisalhamento, quer dizer, ela fica ali para arrebentar o trilho, cortar, né, como se fosse, e também é um problema da roda. Isso tudo é calculado, isso tem trabalhos, tá certo?
em tudo que é lugar, principalmente o IME desenvolveu muito essa área. Ok. Aí mostrando o que é um centro de manutenção de bonde, no caso de Viena, né? Olha só, nós nos apresentamos, coitado daquele pessoal. Eu tive com eles em dezembro, eu e o William, nós estivemos aqui, fomos lá conversar com eles, ver os bondinhos todos na época, e ficamos realmente apavorados com o que vimos. E eles estavam sem nenhuma, vamos dizer assim, apoio, né, para ver o que eles estavam fazendo, né? A falta de peça, como é que eles tinham que trabalhar para poder manter e assim sucessivamente. Agora, você vai em Viena, vai em qualquer lugar, o próprio centro de manutenção do metrô era um brinco, era uma coisa assim espetacular, até essa linha 1A, essa famigerada linha 1A, né, acabar com a raça do metrô, acabar com a raça do centro de manutenção, um centro de manutenção que dava para linha 1 e linha 2. Quer dizer, o carro da linha 2 era levado para o mesmo centro de manutenção e a linha 1 também. São Paulo, cada linha tem que fazer um centro de manutenção, porque é uma cidade radial, né? Então tem linha norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais todos, depois vai ter anel interno, anel externo, igual Paris também. Então você vê aqui até uma certa evolução, né, que Viena vem mantendo. Uns mantidas as carinhas, etc., como eram, né? E outros mais novos. Mas repara que é tudo arrumadinho. Ok. Centro de manutenção tem que ser um brinco, é isso que eu estou querendo colocar. Aqui está o de Portugal, aqui do lado esquerdo de vocês e lá de São Francisco. Uma coisa que vocês podem reparar é que ninguém mais está usando estribo, basicamente, né? Eu ainda fui da época também do bonde aqui, eu ia para o colégio de bonde, né? E gostava quando tinha reboque, né? Hein? Quê? Ah, não, está acabando, agora só passando. Ok. Ah, pois é, basicamente ninguém mais tem quase estribo, né? Esse aqui é o detalhe. É para proteger exatamente as pessoas. Isso aqui é uma roda, né? Ok. Então, eu estou deixando aí para vocês terem uma ideia de tudo, né? Ok. Estribo aqui, ó. Como era o bonde antigamente no Rio de Janeiro, né? Ele ia todo mundo no estribo. Ok. Está terminando. Isso aqui é o arco, que eu encontrei isso aqui na internet, eu achei interessante deixar aí com vocês, não sei se vocês chegaram a ver, eu pelo menos não tinha visto. Ok. Aí o Largo da Carioca, é lá o mosteiro, que na época nós estávamos construindo o metrô, esse mosteiro andou para dentro da vala do metrô, andou. Fiquei meio sem cabelo, etc., mas conseguimos segurar ele com engenharia nacional, sem problema. Da mesma maneira, aqueles prédios Rio e... Como era? Liceu, Rio e Itu. O Liceu português, ele é com sapata, as fundações. O Rio é as estacas Frank. E o Itu, enorme, com tubulões. Os três começaram a vir para dentro da vala, né? Era eu que tinha que decidir quem quer sair do prédio, se não ia ser... Mas conseguimos dar a solução, e a solução que eu tive a oportunidade nós estávamos apanhando já de toda a imprensa, né? Porque toda hora começava a cair, eu mandava imediatamente jogar terra, né? Jogar areia ali, né? Aí os prédios paravam. Aí chamei os maiores especialistas de São Paulo, do Rio, todo mundo. Aí todo mundo chegava lá e disse, não, pode, escava aqui, escava ali, faz aqui, vai funcionar. Ok, então vamos. Os prédios vinham. Aí eu chamei todo mundo e falei, vamos fazer o seguinte, se nós pusermos umas placas de concreto, eu tinha feito os cálculos, fizemos os tirantes, dá proteção para que a placa desse uma pressão maior, porque nós estávamos tendo, na verdade, era ruptura de fundo, né? E aí eu posso tirar o equivalente de terra, e assim eu posso fazer. Aí todo o meu pessoal, a COP também,
Ninguém concordou comigo. Só o professor Costa Nunes que concordou e disse, olha, eu vou fazer